Olá pessoal, boa noite a todos. Mais uma live aqui da Bodymetrics, chegando aqui o pessoal. Hoje nós vamos bater um papo. Hoje é uma live um pouco diferente das lives que a gente vem fazendo, né? E nós vamos bater um papo aí com o pessoal que tem dúvidas, né? Deixa eu ligar o ventilador. Sobre o ultrassom Bodymetrics, né? Aí. Pronto. Boa noite. Fala Mariana, boa noite. Boa noite pessoal, boa noite Aline. Então, retomando aqui, hoje é uma live um pouco diferente, né? Hoje nós vamos fazer um jogo aí de perguntas e respostas sobre o ultrassom Bodymetrics. Eu já preparei bastante coisa aqui, porque nós publicamos aí ao longo da semana nos stories, né, para o pessoal deixar as perguntas, né, sobre o Bodymetrics. E fala Isa, boa noite, Silmar, boa noite, pessoal chegando. E nós temos várias perguntas aqui, né, que já deixaram pra gente lá no nosso stories. E vamos combinar, o pessoal que quiser fazer pergunta, só aproveitar, usa o interrogação, porque fica mais fácil pra gente otimizar a live. Então assim, eu acho que o pessoal tá chegando. Tem uma pergunta interessante que veio pra gente, que é sobre o tempo de mercado do Bodymetrics, né? Se é um equipamento novo, às vezes o pessoal vê nas redes sociais e acaba achando que é uma novidade, né? Um equipamento que é uma novidade, que tá chegando agora, hoje com essa questão de tecnologia, né? Boa noite, Angélica, seja bem-vinda. Marielle, Marcato, satisfação te ver aqui. E o pessoal acha que é uma novidade, né, o ultrassom Bodymetrics, quando na verdade o equipamento ele tem anos e anos de mercado. Então eu vou contar um pouquinho dessa história. Deixar o pessoal chegar. Luiz, boa noite Luiz. Lili, boa noite. O pessoal tá chegando aí. E então para o pessoal, para as pessoas que querem se aprofundar um pouco mais na nossa tecnologia, entender, o ultrassom Bodymetrics, ele é um produto que ele existe desde 2005, tá? Ele tem mais de 15 anos de mercado mundial, então ele não é uma novidade, aí, não é um produto que chegou agora da China, uma novidadezinha que o pessoal está se deparando aí no Instagram. Então isso que é legal, então é uma tecnologia extremamente difundida no mercado internacional. Então o Bodymetrics ele está presente em mais de 50 países no mundo. Então, quando a gente trouxe o Bodymetrics para o Brasil, isso em 2015, que a gente chega no Brasil com a tecnologia, ele já tem 10 anos de mercado mundial. Então, ele já chega aqui no Brasil com muita força, com muito estudo, muita validação. Então, essa era uma dúvida, uma das perguntas que fizeram para a gente, se era um equipamento novo, como que funcionava. E aí, eu acho que eu vou até ticando aqui as perguntas para a gente, pessoal, já tô vendo fazer pergunta ali na interrogação, mas eu tô com minha folhinha aqui que as perguntas que o pessoal mandou e são muitas, tá? Então, aí vem uma segunda pergunta, né, do Bodymetrics, se ele é validado cientificamente, né? Uma pergunta que fazem sempre pra gente. Então, sim, o Bodymetrics, ele já tem, como eu disse, mais de 15 anos de mercado mundial e é uma tecnologia validada cientificamente, com publicações nas principais revistas internacionais. Então nós estamos falando aí de American College, nós estamos falando de Jornal da Obesidade, revistas de alto peso que têm publicações validando a nossa tecnologia. Então sim, o Bodymetrics é uma tecnologia validada cientificamente e nesse quesito nós temos o parâmetro de comparação do produto, sempre o padrão ouro que a gente utiliza para análise de composição corporal, né, que é o DEXA, né, que é a densitometria, e o Bodymetrics apresenta níveis de precisão de 99,4% quando comparado ao DEXA em precisão. Então é um equipamento extremamente preciso. Vou tentando responder as perguntas do pessoal que estão colocando aqui também. Da Meire. Sim, ele é um ultrassom Meire para análise de composição corporal. Esse é o nosso produto. É o único ultrassom do mundo que faz análise de composição corporal.
Então, seguindo nessa linha da validação científica, teve uma outra pergunta que foi feita aqui pra gente, né, com relação à segurança do equipamento. Então, assim, o Bodymetrics é um exame seguro, quem que pode fazer, quem que não pode fazer. Então, assim, para vocês entenderem, um equipamento para a área da saúde no Brasil, antes dele para ele entrar no mercado nacional, né, ele é submetido obrigatoriamente a testes, né? Então, no caso do Bodymetrics, que eu posso falar com mais propriedade, ele foi submetido a 2 laboratórios de ensaio, 2 laboratórios, foi aprovado em todos os quesitos. Aí nós estamos falando de segurança elétrica, precisão do equipamento, se ele promete e entrega todos os quesitos que estão no nosso manual de instrução, que é todo acreditado pelo Inmetro na sequência das aprovações de laboratório. Então, primeiro ele vai para o laboratório de ensaio. Esse é um processo, gente, que demora mais de 1 ano aqui no Brasil. Então, o Bodymetrics ele ficou em laboratório de ensaio por um período de aproximadamente um ano aqui, porque ele passa por 2 laboratórios. Aqui no Brasil a gente tem uma questão que nem todos os laboratórios fazem todos os testes. E após a aprovação, aí ele recebe a certificação do Inmetro, porque esses laboratórios são acreditados pelo Inmetro, tá? Então, deixa eu puxar aqui rapidinho. Então, o grau de precisão do aparelho... O grau de precisão do aparelho para composição corporal, Daila, como eu falei anteriormente, não sei se você pegou, é de 99,4% quando comparado ao DEXA, que é o padrão ouro para análise de composição corporal. Então, praticamente o pessoal lá do comercial nosso fala que é um DEXA portátil, né? Agora, ele não detecta lesões musculares. O Bodymetrics não foi concebido para isso. Por isso que, assim, a gente tem vários equipamentos de ultrassom. Então, para vocês entenderem, o Bodymetrics ele é um ultrassom linear do tipo A. Aliás, deixa eu pegar ele aqui, ó. O Bodymetrics ele vem nessa maletinha aqui, gente, ó. Então, eu vou pegar ele para vocês entenderem. Então aqui está o aparelho. Então o Bodymetrics ele é um ultrassom linear do tipo A. O que é isso? Por que ele é linear? Para quem está acostumado a ver ultrassom, ele tem 2 tipos de cabeçote. Ele tem esse cabeçote aqui linear e aquele cabeçote côncavo, que é o pessoal está mais acostumado. Por que ele não é para ver lesão? Porque ele é um ultrassom que a gente utiliza para fazer um escaneamento corporal no formato de varredura. Então a gente vai pegar o Bodymetrics e vai, por exemplo, da origem até a inserção do músculo, e a gente vai gerar uma imagem como se fosse uma fotografia na tela do computador da musculatura como um todo, da origem à inserção. Esse ultrassom que você usa para detectar lesão é esse ultrassom côncavo, que é um ultrassom investigativo, que é aquele ultrassom que o profissional fica procurando o que ele quer encontrar. E quando ele encontra, ele dá um print e salva aquela imagem. Então é aquele ultrassom que vê lesão, é o ultrassom que vê bebê. E aí vai de encontro com a pergunta da Angélica, que é qual a frequência do aparelho. O Bodymetrics ele tem 2,5 MHz. Então a frequência também determina a aplicabilidade do equipamento. Então o Bodymetrics ele foi desenvolvido especificamente para análise de composição corporal. Então ele serve para ver espessura de camada de gordura e espessura de músculo. Então, dessa forma que eu mencionei. Então, a gente consegue pegar um quadríceps, por exemplo, da origem à inserção, e a gente gerar uma imagem do quadríceps, capa de gordura, reto femoral, por exemplo, vasto intermédio, que ele consegue ver diferentes feixes musculares também. Mas no que nós estamos tratando? Tratando de espessura muscular. A gente consegue com o Bodymetrics ver ganhos e perdas de espessura de músculo e gordura. Assim como a gente consegue ver a melhoria da qualidade muscular ou densidade. O que é isso? O Bodymetrics a gente consegue ver a gordura intramuscular. Então quando o paciente ou o cliente lá da academia está melhorando a qualidade muscular, então o Bodymetrics consegue detectar essa perda de gordura. A gente consegue na imagem, no comparativo de imagem, ver melhoria de qualidade muscular, tá? Então essa é uma outra questão bem legal, que é o único equipamento de composição corporal do mercado que entrega esse resultado. Então, quando a gente vai comparar o Bodymetrics, aí tem uma outra pergunta, eu vou ticando aqui para eu não me perder,
que é, né, o comparativo do Body Metrics com os outros métodos, né? Então aí nós vamos ter o comparativo do Body Metrics com uma bioimpedância e o comparativo do Body Metrics com o adipômetro. Vamos tratar separadamente, né, desses dois tópicos, né? Qual que é a diferença principal do Body Metrics para ambos os métodos? Que o Body Metrics ele faz uma análise qualitativa da composição corporal, além da quantitativa. Então, assim, uma bioimpedância, vamos tratar primeiro da bioimpedância versus o Body Metrics. A bioimpedância, todo mundo sabe que ela exige preparo prévio, né? Não pode ter consumo de cafeína, horas de sono interfere, ciclo menstrual interfere, tem uma série de questões que interferem no resultado, além daquele preparo prévio todo, atividade física, enfim. O Body Metrics não exige preparo prévio algum. Então, assim, esse é um ponto-chave que faz com que a tecnologia nossa saia na frente, não só no quesito de conforto do paciente, mas no quesito de precisão também. Porque a gente sabe que o paciente ele não segue as recomendações e aí a gente fica com um exame que é assim, uma questão que eu bato muito sobre o Body Metrics, o pessoal fala assim, o Body Metrics é um exame mais demorado do que a bioimpedância. E eu questiono sempre, eu falo, será? Porque uma avaliação de Body Metrics com um avaliador bem treinado, ela vai demorar de 5 a 10 minutos para fazer uma avaliação completa, entregar um laudo do paciente detalhado, com 8 segmentos musculares, trazendo espessura de membro superior, membro inferior, além de relatório de composição corporal, percentual de gordura. E o que você gasta de tempo para fazer essa avaliação? 10 minutos. A bioimpedância, a gente sabe que pode ter preparo de até 48 horas, no mínimo 24 horas, vai depender do equipamento, do protocolo de cada aparelho. Então eu falo, qual exame demora mais? Porque eu duvido que os profissionais, os nutricionistas, os médicos, os educadores físicos, quando vão submeter o seu paciente no exame de bioimpedância, estão monitorando o paciente 24, 48 horas antes. Deveriam, porque o exame já começou 48 horas antes. Então, como ele não vem fazendo o protocolo da forma correta, aí você senta com ele no consultório e faz um exame falho, porque você sabe que ele não cumpriu, mas também você tem a bioimpedância e você se contenta com aquele resultado que é duvidoso, simples assim. Aí a gente vai comparar, depois eu vou fazer um fechamento sobre isso, com o adipômetro. O adipômetro é uma tecnologia que é talvez a primeira tecnologia de avaliação da composição corporal acessível, né, para nós profissionais. E o adipômetro, ele tem uma série de quesitos que ficam falhos perante o Body Metrics. Ele, por exemplo, com o adipômetro a gente não consegue pegar uma prega de um obeso, uma prega às vezes de um idoso, tem muita dificuldade. Ninguém consegue pegar uma prega de um obeso, um abdominal, de uma coxa. Aí o Body Metrics, ele trabalha em profundidade, então ele emite um sinal sonoro, esse sinal devolve um eco para o equipamento e esse eco, que é a questão da ecogenicidade, os tecidos que são mais ecogênicos, eles refletem mais na tela do computador, que permite com que a gente consiga ver as estruturas como osso, músculo, fáscias que dividem esses tecidos e a gordura subcutânea. O adipômetro não, ele é uma prega cutânea que depende da mão do avaliador e ela dá uma medida de 2 até 3 vezes a espessura real da gordura. Isso não sou eu que estou falando, tá, gente? São estudos, é ciência. E o Body Metrics entrega a espessura real da camada de gordura. Então esse é o primeiro grande ponto. Mas qual que é o grande diferencial realmente comparando o Body Metrics com a bioimpedância e o adipômetro? As 3 tecnologias entregam um relatório de composição corporal completo. Percentual de gordura, água calculada, gráficos comparativos, enfim, o Body Metrics entrega, a bioimpedância entrega e um adipômetro associado a um software também entrega. Qual é a diferença dos 3 métodos? A precisão. O Body Metrics em estudos, em validações científicas, traz para percentual de gordura resultados mais próximos ao DEXA do que as outras tecnologias, ou seja, mais precisão. Não existe preparo prévio e é um equipamento de simples manuseio. Só que não para por aí. O grande diferencial do Body Metrics está nas imagens de ultrassom, que permite o profissional visualizar na tela do computador a espessura muscular e a espessura da camada de gordura em imagem com precisão milimétrica.
Então, esse é o grande diferencial, porque relatório de composição corporal, todas as tecnologias entregam, independente da precisão. Mas as imagens de ultrassom, que é a forma mais precisa de se avaliar hoje composição corporal disponível no mercado, só o ultrassom Bodymetrics entrega. Porque depois disso nós vamos ter outros exames de imagem, que vai morrer numa tomografia computadorizada, vai morrer na densitometria, exames de alto custo e que não são fáceis de você submeter seu paciente, seu atleta a todo momento. Então nós vamos ter uma tecnologia acessível dentro do consultório que entrega informações valiosas para você poder conduzir o trabalho com o paciente. Por que valiosas? Porque uma vez que você tem a espessura real da musculatura, a espessura real da camada de gordura, só um minuto, você consegue levar esse paciente para qualquer lugar. Então, assim, se o objetivo é hipertrofia muscular, na reavaliação tem que ter aumento de espessura muscular, porque se não aumentar a espessura, simplesmente não aconteceu a hipertrofia. Se o objetivo é perder gordura, tem que perder a espessura da camada de gordura na imagem do ultrassom, senão não existe estimativa, relatório que vai provar o contrário. Aí nós estamos falando de uma análise estrutural, uma análise morfológica, e aí a análise que não tem questionamento, porque nós não estamos extrapolando informação para relatório algum. É o seu paciente na tela do computador. Então aí são um pouco das diferenças entre os métodos que a gente tem, né? Eu vou seguir aqui com algumas perguntas que fizeram pra gente durante a semana. Aí me perguntam aqui se o Bodymetrics funciona em quais sistemas operacionais. A gente tem o software disponível, vou ticando aqui, tanto para Windows quanto para Mac, tá? Então assim, a gente não tem limitação de sistema operacional. É possível instalar o Bodymetrics em mais de um computador? Sim. Os nossos clientes eles recebem um link de instalação do software e com esse link ele pode instalar o software no Windows, para Mac, em quantos computadores ele quiser. Por que eu digo isso? Porque o Bodymetrics é um equipamento portátil, então ele é esse equipamento aqui. Então muitas vezes o profissional ele atende em diversos lugares, de repente ele tem um consultório e ele atende numa academia em um outro horário, ou ele tem 2 consultórios, ou ele atende em 2 cidades. A gente tem vários profissionais que fazem ponte aérea, Rio, São Paulo, e ele instala no computador de São Paulo, por exemplo, o software, instala no Rio e chega com o Bodymetrics e simplesmente espeta ele na porta USB do computador e faz o trabalho. Então não tem problema de instalar em mais de um computador. A única coisa é que o que valida o nosso software é o próprio ultrassom. Então cada ultrassom Bodymetrics tem um número de série e é ele que vai desbloquear o software. Então ele sempre aquele software instalado naquela máquina, quando você desbloquear com o seu Bodymetrics, ele vai ficar apto para ser utilizado com aquele número de série. Então vamos dizer que você chega com um Bodymetrics de um amigo seu e queira plugar no seu, vai dar incompatibilidade. Aqui uma pergunta se o ultrassom precisa ser carregado. Não precisa ser carregado porque ele utiliza a energia do computador, da própria porta USB. Perguntaram também se existe mais de um modelo de Bodymetrics. Não, atualmente não. Antigamente, há muito tempo atrás, o Bodymetrics ele tinha nos Estados Unidos 2 versões de produto. O produto que chamava Personal Bodymetrics e o Bodymetrics profissional, né? Que é o nosso que a gente atua aqui no Brasil e hoje no mundo. Ele foi descontinuado. Esse Personal Bodymetrics é um equipamento que ele era branquinho, diferente do nosso que ele é cinza e azul. Ele era um equipamento branco, o corpo dele, né? Branco com cinza. E esse equipamento foi descontinuado, a produção dele em 2016. Ele era um equipamento de uso pessoal. Muitos profissionais acabaram adquirindo por confusão esse equipamento, que ele era 1/4 do valor e agora não tem como fazer o uso dele para uso profissional. Então só existe um Bodymetrics no mercado e só existe um equipamento de análise de composição corporal por ultrassom no mercado, que é o Bodymetrics. Então o que é legal do Bodymetrics? Ele é um equipamento referência, né? Então todos os estudos, validações, qualquer coisa que vocês forem buscar na ciência sobre avaliação de composição corporal por ultrassom, você vai se deparar com o Bodymetrics como equipamento utilizado nesse estudo. Vamos lá, baixando aqui as perguntas. Perguntaram se o Bodymetrics gera relatórios.
Sim, né? Então ele não é um ultrassom convencional, como eu mencionei há pouco. Ele é um ultrassom que foi desenvolvido especificamente para análise de composição corporal. Então ele gera relatórios completos de percentual de gordura, água calculada, gráficos comparativos, massa magra, massa gorda, gordura em excesso, taxa metabólica basal, taxa metabólica com atividade. O nosso software ele é bem completo nesse quesito, então ele tem várias formas de você alimentar o software para entregar várias questões que condizem a esse universo da composição corporal, tá? O que diferencia, já falei sobre esse assunto. Me perguntam aqui, nunca trabalhei com ultrassom antes, vocês fornecem algum tipo de treinamento? Sim, esse é um dos grandes, talvez, na minha opinião, o maior diferencial da Bodymetrics no Brasil, que é o nosso treinamento. A Bodymetrics Brasil é a única empresa distribuidora da tecnologia Bodymetrics no mundo que oferece o treinamento que a gente oferece. Então, assim, foi algo que eu pensei desde o início, quando eu entrei com a tecnologia no Brasil. Eu pensei desde sempre que melhor do que vender um equipamento, na verdade, era fazer com que as pessoas fizessem um uso correto da tecnologia. E com certeza, lógico, é uma visão muito até comercial, se a gente for ver, porque na minha opinião sempre foi, o pensamento foi esse: as pessoas utilizarem e souberem o que estão fazendo, elas vão ser um dia propagadoras do equipamento, vão levar isso adiante. Não aconteceu diferente. Então, desde 2015, quando a gente entrou no Brasil, nós entramos com o equipamento e com os treinamentos. Existiu uma evolução desse processo de treinamento. Lá em 2015, alguns clientes nossos, não sei se tem gente aí na live, participaram de treinamentos presenciais que eram feitos em hotéis em São Paulo, que eu mesmo aplicava esses treinamentos na época, em 2015, junto com a minha equipe do suporte. Então a gente montava turmas e aí a gente começou a crescer, isso foi ficando inviável, a gente montou uma equipe de suporte técnico, começou a fazer esses treinamentos via videoconferência pelo escritório, foi crescendo e isso ficou inviável e aí a gente criou a nossa plataforma de treinamento online, que é o formato atual, onde a gente tem todo profissional que adquire o Bodymetrics, ele vai ter acesso à área do cliente, onde ele tem um login e uma senha de acesso, e lá ele tem. Hoje, a gente está sempre melhorando isso. Hoje tem 27 videoaulas que conduzem o profissional nessa jornada de aprendizado do uso da nossa tecnologia. Para por aí? Não. O treinamento está lá disponível, mas o maior diferencial é o nosso suporte técnico. Então a gente tem uma equipe de suporte técnico treinada, que dá assistência para vocês nessa jornada, não só durante o treinamento, mas também após o processo de treinamento. Então, todo cliente Bodymetrics tem acesso ao nosso suporte técnico por tempo indeterminado. Então, qualquer dúvida que você tenha sobre o equipamento, você tem o nosso suporte para tirar essa dúvida com prazo de resposta rápido. Então, você pode acessar isso por e-mail, por WhatsApp, pelo chat. Então, assim, esse é o maior diferencial, porque para a gente o mais importante do que vender o equipamento é que vocês utilizem o equipamento, o investimento que vocês fizeram, e utilizem da forma correta, né? Então, o grande diferencial é nosso treinamento e nosso suporte técnico. Porque também um treinamento que você faz, a gente começou a sentir essa questão. Do suporte técnico nosso evoluiu muito, porque uma vez que a pessoa tem um treinamento, é uma enxurrada de informações. Só que a hora que você vai à prática, isso qualquer curso que a gente faz, né, gente? De qualquer área. A gente faz um curso, uma imersão de 2 dias em determinado assunto, a hora que você vai para a prática, que você fala, puxa, e agora? E por isso que o suporte técnico é até mais importante que o treinamento, porque uma vez que você fez o treinamento, a hora que você vai para a sua prática, as dúvidas vão surgir. Então, nossa, eu vi no treinamento e comecei a fazer avaliação, mas meu público ele é mais atlético e eu me identifiquei com as imagens do atleta, agora me apareceu um obeso e eu estou com dúvida. Gente, ultrassom vai gerar dúvidas, é um estudo constante. Então, assim, o nosso suporte está lá para atendê-los. Pensem que vocês estão vendo na tela do computador, durante o ato de escaneamento, nós estamos vendo as estruturas anatômicas daquela pessoa. Então, não tem como você imaginar que o abdômen de um indivíduo obeso vai mostrar uma imagem na tela do computador similar à de um atleta de elite. Não tem como. A gordura, a espessura do obeso é desse tamanho, ele pode ter
vou falar de um assunto interessante aqui da Deep Fat, que é uma questão que só o Body Metrics também acessa. Ele pode ter a presença de Deep Fat ou não. Ele tem a musculatura extremamente comprometida, então essa imagem de ultrassom não vai ser nem parecida com a imagem do abdômen de um atleta que tem a camada de gordura fina, uma musculatura densa e a imagem é distinta. Então, assim como você vai se deparar com um idoso, com uma mulher falsa magra e com vários perfis que a gente passa para vocês no treinamento. Então, eu falei agora para vocês uma questão interessante. Gente, tá dando para acompanhar, eu tô falando que nem um louco aqui. Se vocês não tiverem, se eu tiver muito rápido, vocês me brecam aí, hein? Se tiver indo bem, faz um joinha aí que eu vou seguindo. Eu falei da questão da Deep Fat. A Deep Fat todos nós temos a presença de uma segunda camada de gordura que ela é subcutânea. E gente, quanta pergunta que tem aqui, tô ficando maluco. Parou de andar aqui. Então vamos lá. Então a gente tem a presença de uma segunda camada de gordura que é a Deep Fat, tá? E ela pode estar presente ou não, tá, gente? Então o que seria isso? Ah, mas como assim duas camadas de gordura? Exato, duas camadas de gordura, uma camada, ambas subcutâneas, uma camada mais superficial e uma camada mais profunda, tá? Então essa segunda camada de gordura ela é uma gordura inflamatória. Então existem hoje vários estudos já demonstrando que a presença da Deep Fat pode ser correlacionada com a síndrome metabólica. Então são estudos grandes feitos com tomografia computadorizada que demonstram que indivíduos que têm a presença dessa gordura inflamatória Deep Fat são indivíduos que estão inflamados e estão em quadro de síndrome metabólica ou potencial síndrome metabólica. Então, o Body Metrics mostra quando há essa presença dessa segunda camada de gordura. Então, ele é um equipamento também que vai muito bem nessa questão do diagnóstico de saúde, tá? Então, para os profissionais que já atuam com Body Metrics ou para quem pensa em adquirir equipamento, você vai fazer um escaneamento no abdômen e apresenta o seu paciente a Deep Fat, já pode acender uma luzinha que esse cara está inflamado, esse cara ele já tem uma outra questão para ser avaliada, para ser analisada, que aí é com vocês profissionais, como que vocês vão usar das estratégias nutricionais ou atividade física, enfim, várias estratégias para diminuir e eliminar ao ponto de ele ficar com a camada de gordura subcutânea saudável só, né? E não com a inflamatória, tá? Então, me perguntaram aqui, acho que já me falaram aí hoje, mas eu vou repetir, o Body Metrics não foi feito para ver lesão ou fibrose, ele não é possível ver isso com o Body Metrics. Me perguntam aqui, isso é interessante, é necessário escanear o corpo inteiro do paciente para ter uma avaliação? Não, gente, não é necessário escanear o corpo todo do paciente. Isso é uma coisa que eu bato muito e bato com nossos clientes, inclusive, porque muitos deles fazem um treinamento e acham que tem que fazer avaliação em todos os pacientes, tem que fazer 8 imagens de ultrassom. E na verdade isso não é necessário. Na verdade eu falo, a avaliação tem que ser personalizada. Por que personalizado? Porque todo trabalho hoje na área da saúde ele é personalizado. Não adianta você olhar para aquele indivíduo e tratar ele como todos. Então assim, você no dia a dia do seu consultório, hoje tem uma questão de tempo que é muito importante. Então se você recebe um indivíduo, um paciente obeso, sedentário, que está começando um trabalho agora, por que você vai mapear o corpo inteiro desse paciente? Ele não tem muito para te mostrar, então ele está obeso, é visual isso, ele está muito obeso, ele está sedentário, ele não tem grande expressividade de massa muscular. Então, uma imagem que você faça de abdômen desse paciente e um segmento muscular, seja ele um bíceps, um tríceps ou um quadríceps, ou de repente, eu vou fazer o abdômen, um bíceps e um quadríceps, você já consegue monitorar esse cara para onde você precisa levar, o que você precisa dele? Que ele perca gordura e que ele não perca tanta massa magra. Então, você tendo a espessura do abdômen dele na tela do computador lá, registrou esse dado, e 2 segmentos ou um segmento muscular, você consegue conduzir o trabalho. Isso eu estou falando naquela avaliação que a grande maioria dos profissionais de ponta hoje estão atuando, que é na avaliação em cima da imagem de ultrassom. Entendam que existem 2 formas de atuar.
atuar em cima do relatório de percentual de gordura e atuar em cima das imagens de ultrassom. Eu, de longe, afirmo que não tem, para quem entende a questão da imagem de ultrassom, é um caminho sem volta. Não tem como não trabalhar em cima da imagem. Então, se o objetivo com esse paciente obeso é perder gordura, ele tem que perder a espessura da gordura abdominal, que você tem o escaneamento, e ele tem que manter o máximo possível de massa magra. E você tem um segmento muscular dele. Por que um segmento muscular? Porque se ele perdeu massa magra no bíceps, drasticamente, ele perdeu no corpo todo. Ninguém perde músculo só num local do corpo. Então, se ele perdeu no bíceps, ele perdeu no quadríceps, então esse cara ele não está no processo de emagrecimento saudável. Então, você vai ter que fazer um ajuste na alimentação dele para que ele perca espessura de gordura e segure essa massa magra. À medida que ele vai evoluindo junto num programa de treinamento, que vai ser com certeza necessário, você começa a aumentar o número dessas imagens e você vai ficando um trabalho mais interessante, né? Já um atleta de alta performance, é óbvio, você vai mapear o corpo todo desse atleta, porque é interessante para você e para ele entender cada nuance, né, muscular e que ele está procurando a performance, né? Os pontos de aferição do Body Metrics devem ser os mesmos das pregas cutâneas? Espera aí. Sim, os pontos de aferição do Body Metrics, eles são os mesmos da prega cutânea, com uma grande diferença, que é algo bem importante a gente falar. Muita gente confunde os protocolos da adipometria com o protocolo do Body Metrics, porque acham que o protocolo é exatamente o mesmo, quando ele não é. Então, quando a gente pega lá Jackson e Pollock de 7 pontos, ou Jackson e Pollock de 3 pontos, lá dentro do software da Body Metrics, esse protocolo ele já foi adaptado. Então, não tem forma de cruzar a informação, de você pegar os dados de um adipômetro e jogar no software da Body Metrics, vai dar erro nessa avaliação e vice-versa. Não adianta você pegar uma espessura da imagem extraída pelo Body Metrics e jogar numa equação de adipometria, porque vai dar erro. Por que eu estou falando isso? Esse é o segredo do Body Metrics, esse é o segredo por trás da tecnologia. A prega cutânea ela é de 1 até 3 vezes maior do que a espessura real da gordura. O que foi feito no estudo Body Metrics? Ele adaptou essas equações, que originariamente eram da adipometria, para a tecnologia Body Metrics. E após essas adaptações, vieram as validações do método. Então, primeiro foi feito um ajuste. Por quê? Porque agora nós estamos falando da espessura real da camada de gordura. Ok, agora, após esse ajuste, vamos validar esse método. E ele foi validado, e aí que eu falo que tem inúmeras publicações mostrando índices de precisão de 99,4% quando correlacionado ao DEXA, que é o padrão ouro. Aí eu estou falando de publicações de American College, Jornal da Obesidade, entre outras revistas internacionais. Então tá. Com que frequência, que é uma coisa mais técnica, né? Com que frequência que eu devo reavaliar meus pacientes? Aí eu acho que é bem individual mesmo, eu acho que vai depender muito do momento do paciente, né? Se é um paciente, como eu disse, está começando agora o trabalho, eu acho que ele deve receber avaliações mais constantes, né? Então, essa pessoa, esse obeso sedentário que começou agora, eu acho que uma avaliação mensal, às vezes quinzenal, serve para nortear o trabalho, depende do número de vezes que você vê esse paciente. Se você pega um atleta de elite que está na mais alta performance, a cada 2 a 3 meses é um tempo ótimo para reavaliar a composição corporal desse atleta, porque ele não tem grandes variações. Então você vai pegar variações, de repente, de um microciclo ou até de um mesociclo para o outro, para ver se está alguma coisa saindo errado aí dentro desse período, desse processo de treinamento de performance. Então, não acredito que é um público que tenha necessidade de se avaliar com tanta frequência como esse paciente que está iniciando ou está num processo de construção, né, muscular ou construção do corpo ideal que ele almeja. Deixa eu ver aqui, tem mais algumas perguntas aqui dentro aqui também. Gente, estou vendo umas perguntas aqui. Como identificar a fáscia? Infelizmente, eu não consigo responder essa pergunta para vocês. E essa pergunta é conteúdo do nosso treinamento, né? E aí é algo que a gente
realmente eu nem conseguiria explicar isso para vocês aqui, como que eu faço para entender a face. Na verdade, a fascia ela é um tecido conjuntivo, né, que ela vai dividir as estruturas musculares da camada de gordura e do músculo e do osso. E como a gente vai identificar isso são através da interpretação da imagem do ultrassom mesmo. E é esse que é o que a gente entrega em nosso treinamento, né? E não é algo que eu consiga explicar para vocês por aqui também. Tá, vamos seguir aqui. Tem bastante pergunta aqui. Perguntaram aqui também, apenas médicos podem utilizar o Body Metrics? Não, essa é uma pergunta recorrente também, por se tratar de um ultrassom, né? As pessoas antigamente acreditavam, né? É um ultrassom, não vou poder fazer, etc. Não, gente, isso desde o início, desde quando o Body Metrics entrou no Brasil, no laboratório de ensaio, foi acreditado e certificado pelo Inmetro. Ele foi certificado como equipamento independente de ser um ultrassom, ele foi certificado como um analisador de composição corporal. Então o Body Metrics nada mais é do que um analisador de composição corporal. Então ele não é um ultrassom de diagnóstico de condição do paciente. Então por isso que os profissionais da área da saúde podem utilizar o Body Metrics. Um educador físico, nutricionista, não é um ultrassom de uso exclusivo do médico. Porque justamente por isso, ele não dá diagnóstico de doença alguma. Ele não mostra lesão, ele não é um equipamento para esse fim. Ele é para ver composição corporal. Então sim, o Body Metrics é destinado a todos os profissionais da área da saúde. E aí eu falo todos os profissionais, porque é até legal isso, porque nós temos biomédicos, nós temos enfermeiros, não é só nutricionista, educador físico e médico. Nós temos agora farmacêuticos utilizando, porque agora tem uma normativa aí que o farmacêutico pode prescrever também, né? Então, assim, são vários profissionais. E dentro dessa linha, nós adentramos, né, inúmeras universidades. Então, o Body Metrics hoje, acho que o maior boom que a gente está tendo esse ano é de venda para as universidades para pesquisa. Então, acho que a gente teve aquele tempo de maturação do Body Metrics no Brasil, muitos profissionais começaram a usar e agora nós estamos entrando nessa outra etapa que é vocês mesmos, profissionais, levando para dentro das instituições para pesquisa e para desenvolvimento aqui dentro do Brasil, que é fantástico, né? Nós vamos conseguir ter bastante produção muito em breve. E aí tem um outro local que a gente também está muito forte, que é no cenário hospitalar. Então isso é uma questão bem legal também do Body Metrics, porque ele é um equipamento portátil. Vou mostrar de novo para quem não estava aqui. Então, qual que é a linha a ideia do Body Metrics dentro desse cenário hospitalar? Então, os nutricionistas, os nutrólogos, eles têm uma carência, eles necessitam de uma tecnologia dentro da CTI, né, principalmente, para ver essa questão de sarcopenia e etc. Hoje, até então, né, no passado, isso era feito com fita métrica na panturrilha. E desde 2016 a gente começou a entrar em alguns hospitais aqui do Brasil já. E agora a gente mais fortemente, já estamos entrando em alguns HCs, alguns hospitais mais referência, né? E já estamos em inúmeros hospitais particulares para ver sarcopenia beira-leito. Então o Body Metrics ele vai no jaleco, ele pode ser instalado num tablet e a nutricionista ou o profissional, geralmente é o nutricionista ou o enfermeiro, ele vai até a beira-leito e faz o escaneamento do quadríceps do paciente no leito e consegue mensurar a espessura dessa musculatura. E esses escaneamentos são feitos de forma recorrente a fim de detectar essa perda de massa muscular. E aí hoje já tem vários estudos dentro das próprios hospitais com coleta de dados para tentar utilizar estratégias alimentares para conter de forma mais consistente nessa perda de massa muscular. E aí tudo monitorado pelo Body Metrics. Aqui, ó, o Júlio está dizendo aqui, cada vez menos ele tem usado o percentual de gordura. Foco nas imagens. É isso mesmo, Júlio. É o que eu estava falando. O profissional que entender isso, percentual de gordura vai ser... Vou falar uma besteira aqui, tá? Percentual de gordura vai ser daqui a um tempo igual o IMC. Então, assim,
vai ser mais ou menos nessa linha, porque a imagem do ultrassom, ela é a forma mais precisa de avaliar. Até porque, assim, para quem entende um pouco da questão da lógica da composição corporal, da lógica no sentido científica mesmo, nós temos 3 formas. Cláudia, consegue ver músculo e gordura? Sim. Espessura de músculo e espessura de gordura, Cláudia, com precisão milimétrica. Então, assim, nós temos 3 formas de analisar a composição corporal. A análise direta, indireta e duplamente indireta. Então, essa questão é metodologia, e isso está intimamente ligado à precisão do método, tá? O que é a análise direta? Análise direta é biópsia, dissecação de cadáver, é a avaliação da composição corporal mais precisa disponível no mundo, tá? Eu sempre brinco que ela é mais precisa, mas você não vai conseguir contar o resultado para o seu paciente. Então, assim, é dissecação, essa é a análise da composição corporal direta. Depois nós temos a composição corporal indireta. A análise indireta é a análise que ela é baseada, primeiro, em princípios e leis físicas que são imutáveis. Esse é o primeiro ponto. E ela é baseada também no conhecimento da avaliação direta, que é a dissecação. Por que a gente sabe, quando a gente passa o ultrassom no braço e ele emite um sinal sonoro, esse sinal devolve um eco para o equipamento, e esse eco consegue refletir na tela do computador a imagem osso, músculo, gordura? Falando assim fica fácil, né? Porque onde está osso, músculo e gordura? A gente só sabe porque um dia a gente abriu para ver. Então, por isso é um método que ele é baseado no conhecimento do método direto, que é a dissecação. E ele é baseado em princípios e leis físicas que são imutáveis. No caso do ultrassom, nós estamos falando de velocidade de som em diferentes densidades de tecido. Então, assim, tudo que vem após isso é duplamente indireto. No caso do adipômetro, da bioimpedância, é um método duplamente indireto. Então, ele depende de uma série de variáveis para se chegar num resultado. São estimativas. Então, por que avaliar na imagem é tão superior do que um relatório de percentual de gordura? Justamente por isso, porque é metodologia. A metodologia indireta, ela está acima da duplamente indireta, e é ciência isso. Porque ela não extrapola informações, ela não está estimando nada. A gente passou o ultrassom no braço, emitiu um sinal sonoro, devolveu para o equipamento e gerou a imagem. Tá lá, não tem conversa. Aquela é a sua espessura de gordura e ali é a sua espessura de musculatura, com precisão milimétrica. Então não tem conversa, não estamos extrapolando nada para lugar nenhum. Então o profissional que entende isso e se adapta com a questão da imagem de ultrassom, ele não vai trabalhar mais com percentual de gordura. Gente, eu não estou falando agora, nossa Carlinhos, então você está falando que percentual de gordura não serve mais. Não. Até porque o Bodymetrics entrega percentual de gordura também. Eu estou falando que é um olhar que o profissional não consegue mais ficar sem. Porque ele leva o paciente dele para onde ele quer, o trabalho para onde ele tem que desenvolver, só em cima da imagem. Vou sempre falar isso. Se o objetivo é hipertrofia, tem que aumentar a espessura na imagem. Se não aumentar a espessura na imagem, não tem estimativa que vai provar o contrário. Não tem relatório que prova o contrário. Se eu escanear seu bíceps hoje e der 35 milímetros, e eu escanear seu bíceps daqui 3 meses e der 35 milímetros, não hipertrofiou nada. Então, não tem um relatório que vai provar o contrário. Até o percentual pode baixar se houver aumento da massa muscular, sem que a pessoa perca... Exato, gordura, isso dará com certeza, o Júlio está falando aqui. Se a pessoa tiver um percentual de gordura, com o aumento da massa muscular, ele pode dar interpretação falsa, com certeza. Sonho de consumo. Vamos lá, Cláudia. Tá muito simples, viu? Adquirir o Bodymetrics hoje. Hoje eu vou falar agora do sonho de consumo. Hoje nós temos, a gente conseguiu um tempo atrás uma parceria com o Banco Santander, e hoje a gente tá com um financiamento do Banco Santander para adquirir o Bodymetrics. Então, tá muito mais fácil de chegar no sonho do Bodymetrics, né? Então, a gente consegue hoje fazer o Bodymetrics em até 36 vezes e a parcelinha é desse tamanho. Então, eu não vou falar de valores hoje aqui porque isso eu vou deixar para os nossos consultores no escritório, mas tá bem fácil de chegar no Bodymetrics hoje, tá? Vamos pegar aqui mais algumas perguntas.
Pergunta se tem que avaliar o paciente deitado. Não, na verdade a gente tem protocolos que se você vai avaliar o paciente deitado, vai avaliar sempre deitado. Se você vai avaliar o paciente em pé, que é como a gente até apresenta no nosso treinamento, vai avaliar sempre em pé. Então, assim, o que não pode é ficar mudando a posição do avaliado, porque isso pode dar interferência na avaliação, na questão da espessura da pessoa deitada ou em pé. Então, adotar um protocolo. Como eu falei, no hospital, o cara o indivíduo tá no leito, né? Então não tem como ele ficar em pé. Então vai avaliar deitado, mas vai ser sempre deitado. E vice-versa. Estão perguntando quanto que se pode cobrar por uma avaliação de Body Metrics. Na verdade, isso é bem abrangente, tá, gente? A gente tem um mercado muito grande. Vou falar um pouco disso, que eu acho legal ter uma noção do ticket médio que o pessoal faz hoje no Brasil. Então, assim... vai variar uma avaliação por ultrassom hoje, que a gente chama, o nome dessa avaliação é avaliação por escaneamento corporal. Então é um scanner de fato, então esse é o nome da avaliação comercial, vamos dizer. Então fazer avaliação por escaneamento corporal e vai variar de R$150 até R$250, esse é o ticket médio Brasil. Vai depender do centro que você está, se sua cidade é menor, interior, se você está em São Paulo, capital. Vai depender se é nutricionista ou educador físico ou se é um médico, porque também tem essa diferença, a gente sabe, de mercado. Então, esse é mais ou menos o ticket médio cobrado da avaliação por ultrassom. Então, acho que é bem legal para vocês terem uma base de como está o mercado. Perguntando se eu consigo avaliar obeso mórbido. Consegue avaliar obeso mórbido, sim. O Body Metrics ele tem um recurso no software que se chama aumentar a profundidade. Então, avaliação MUD, parceiro aqui, tamo junto. Vale muito a pena o investimento, obrigado. Show de bola. Adriana, obrigado. Então, assim, o obeso mórbido, voltando no obeso mórbido ou uma pessoa muito hipertrofiada, nós temos um recurso no Body Metrics que é o aumentar a profundidade do escaneamento. Então, a gente consegue aumentar essa profundidade em até 10 centímetros de gordura. Então, é muita gordura, avalia com certeza um obeso mórbido, porque ele aprofunda bastante. Crianças, estão perguntando se crianças podem ser avaliadas. Sim, crianças podem ser avaliadas pelo Body Metrics. Nós temos protocolos para a criança no software, e aí, além disso, tem a questão das imagens de ultrassom. Então, imagem de ultrassom, não tem idade para a gente fazer a imagem de ultrassom. Então, você vai poder avaliar a criança tranquilamente. Assim como você pode avaliar gestantes, que existe uma linha muito forte hoje de avaliação de gestantes, tá? Porque o Body Metrics, outras métodos, uma bioimpedância, já com gestante é problema, um adipômetro, como você vai pegar a prega numa gestante, o Body Metrics ele já é bem indicado para gestante, até porque o ultrassom não é nenhum segredo que a gestante vai ser submetido a vários e mais um de composição corporal agora, porque é bem importante a gente monitorar a composição corporal da gestante, né? Perguntaram aqui, avalia musculaturas profundas. Sim, avalia. Se você fizer um escaneamento medial de quadríceps, não consigo, é o Honorato ali, no primeiro nome. Então, Honorato, avalia um escaneamento medial de quadríceps, você vai conseguir pegar a espessura da camada de gordura, o reto femoral, que é a musculatura mais superficial, e o vasto intermédio, que está por baixo dessa musculatura do reto femoral. Então, que eu vou considerar o vasto intermédio a musculatura mais profunda ali do quadríceps no escaneamento medial, tá? Então, a gente consegue pegar, sim, musculaturas mais profundas. Estou perguntando quando que você vai saber que tem que aumentar a profundidade. Tá, então, na verdade, você vai saber fazendo um teste mesmo nesse avaliado. Então, imagina, vamos falar de um indivíduo muito hipertrofiado. Então vamos pegar aquele bíceps do indivíduo hipertrofiado. A gente tem que enxergar na imagem do ultrassom o que a gente quer enxergar, né? A espessura de gordura e a espessura da musculatura, certo? Como que você vai saber? Quando você fizer o escaneamento, você não conseguir identificar a espessura da musculatura. Vai faltar um pedaço ali na imagem. E aí nós vamos ter que aprofundar o escaneamento para poder buscar aquela fáscia
que divide músculo de osso. Esse é um exemplo de quando você tem que aumentar a profundidade. Volto a dizer, tudo isso a gente aborda no nosso treinamento. Aqui nós estamos falando, eu sei que tem clientes aqui, nossos já, e não clientes. Quem é cliente nosso e ainda tem alguma dúvida, amanhã tem que chamar o suporte técnico, hein? Não pode ficar com dúvida. Quem não é cliente nosso, saiba que oferecemos o treinamento e suporte técnico por tempo indeterminado para vocês tirarem todas as suas dúvidas. Não. A Dalila pergunta se existe algum público que tenha restrição. Não tem público, não tem restrição de público Body Metrics, Dalila. A Mariana está dizendo ali, ó, retorno financeiro muito rápido, a curto prazo, excelente investimento. Ajuda a avaliação de pacientes com implante, dispositivos cardíacos. Sim, Tá perguntando se ajuda na avaliação de pacientes com implante e dispositivos cardíacos. Marca-passo, sim, porque não tem problema ultrassom com esse tipo de paciente. Porque eu sei porque vocês estão perguntando isso por conta da bioimpedância. A gente pode avaliar marca-passo. Não tem problema algum. O Body Metrics não tem limitação alguma para avaliação. Lembre que nós estamos falando de som, né? E é algo que é bem tranquilo, não vai ter problema. O ultrassom ele pode ser feito nesse tipo de paciente também, viu, Camila? Nos cardíacos com uso de marca-passo. Cláudia perguntando se emite algum laudo. Sim, emite 2 tipos de laudo. O laudo de imagem, que é um laudo comparativo dos segmentos musculares. Por exemplo, vamos escanear hoje o bíceps e daqui a um período você vai fazer um outro escaneamento de bíceps, você quer gerar esse comparativo. Então a gente gera um relatório com as 2 imagens de ultrassom e você tem um local que são as notas, né? Que você pode colocar lá os seus comentários. Houve aumento de espessura muscular, melhorou a densidade muscular, que é a perda da gordura intramuscular, houve perda de gordura subcutânea. Esse é o laudo de imagem. E ele também gera o laudo, que é aquele relatório de composição corporal total. Vou voltando, porque às vezes as pessoas chegam depois. Que é percentual de gordura, água calculada, gráficos comparativos, taxa metabólica basal. Todos esses dados de composição corporal. Para quem gosta de alimentar o software com as circunferências, o software mostra também a evolução de perimetria, né, que é circunferências. Sim, olha lá, a Mariana está ajudando nas respostas aqui. Legal, Camila. Camila já é cliente nossa. Legal, avaliação Mood também aqui. Ele até possibilita aumentarmos o nosso alcance de alunos. Legal, muito legal dar esse pessoal, nossos clientes, dando feedback também, gente. Obrigado de coração mesmo, pessoal que está aí. Eu acho que o pessoal sabe como eu trabalho, né? Tento ser próximo de vocês o máximo possível e solucionar todos os problemas possíveis. E sou super acessível no escritório, todo mundo sabe que precisar. Se precisar falar, vai falar comigo, não tem problema nenhum, nós estamos juntos nessa. Tem uma pergunta aqui que está perguntando: posso escanear outras áreas que não estão relacionadas a protocolos? É legal essa pergunta, sim. Isso é interessante porque o Body Metrics, a gente tem o que a gente chama de 8 imagens padrões de protocolo, né? Que são aquelas imagens que já são pré-definidas para a gente alimentar o relatório de composição corporal. Então nós estamos falando de um bíceps, tríceps, quadríceps, abdômen, suprailíaca, axilar média, subescapular, entre outros. Se eu não esqueci alguma aqui, são 8. E a gente, por ser um ultrassom, uma ferramenta de livre estudo que a gente fala, ele é um ultrassom, você pode escanear qualquer área do corpo. Eu vou dar um exemplo, a gente tem um cliente nosso aí de peso na área da nutrição, Luciano Bruno, Dr. Luciano Bruno, vocês devem conhecer, né? Luciano Bruno, ele utiliza ultrassom, ele escaneia, ele falou pra mim, interno de coxa das pacientes dele, porque ele acha importante ver essa gordura do interno de coxa dos pacientes. Mas como assim? Pode ver? Pode. Eu sempre digo, se você quiser fazer um escaneamento de deltoide anterior ou do interno de coxa, como que você vai padronizar isso? Você vai determinar uma área de escaneamento que vai, vamos dizer, vou fazer o flancos, vamos dar o exemplo do flancos, que não é imagem de protocolo. Você vai pegar de repente lá da sua lombar e sair o escaneamento
horizontalmente para fora, né? E se você definir a altura que você vai escanear, assim como a gente tem definido o protocolo do abdômen, que é a partir da cicatriz umbilical, você vai definir o ponto desse escaneamento de flancos, por exemplo. Faça um teste. Você vai fazer uma imagem de flancos de uma pessoa dentro desse protocolo pré-determinado. 2 imagens, 3 imagens, 4 imagens. Estou falando de pessoas diferentes. E você vai notar um padrão de imagem. A imagem, você vai definir a área de escaneamento, o local, e você vai seguir sempre aquele padrão. E você vai entender um padrão de imagem de ultrassom daquele local. Pronto, você criou um protocolo de avaliação de flancos. Ele fez isso, o Luciano Bruno fez isso com a interna de coxa, porque ele acha um ponto interessante para ver a gordura nas mulheres, que acumulam bastante ali. Então, assim, a gente conhece pessoas que trabalham com fisiculturismo, que escaneiam deltoide anterior, tem protocolo de deltoide anterior. Ah, como que eu faço? Vai definir feixe anterior de deltoide, vai marcar um quadrante, assim como você tem nos outros escaneamentos. Vou fazer o meu deltoide anterior, vou fazer do meu amigo, do outro. Vocês vão entender que vai acabar acontecendo um padrão de imagem. E se você seguir sempre aquele protocolo, você tem o seu protocolo de deltoide anterior. É bem legal. É isso aí, avaliação Moody falando. Interessante mesmo. Esse é legal porque dá para vocês ampliarem o leque de atuação, tá, gente? Então, tô falando isso porque a gente também tá com Bodymetrics atuando na área de estética. Então, dentro das clínicas de estética, o pessoal está escaneando, tem protocolo de glúteo, tem protocolo de culote. Então já existem vários protocolos que estão sendo criados por vocês mesmos profissionais, a partir dessas diretrizes que eu estou passando agora. Tem que determinar uma área, um quadrante, e a partir daquele protocolo que você desenvolveu, seguir sempre o mesmo protocolo. E aí você vai conseguir monitorar qualquer área do corpo, seja um culote. Olha, para vocês terem uma ideia, nós já vendemos Bodymetrics para odontologia para ver espessura de masseter, tá? Para pesquisa. Então, pessoal, acho que de bruxismo, não sei qual que era a questão exata, mas estão fazendo pesquisa no Brasil na área de odonto para ver espessura de masseter. Então, dá para, por ser um ultrassom, a gente consegue. Camila está falando da cirurgia plástica. Sim, Camila, é bem interessante na questão da cirurgia plástica pré e pós. Inclusive, nós temos até uma live que a gente fez com um cliente nosso, parceiro nosso, que é o Luciano Prudente, Dr. Luciano Prudente, que é cirurgião plástico, e ele já é cliente nosso há bastante tempo, e ele utiliza justamente no pré e pós lipoaspiração. Então ele faz antes do procedimento cirúrgico e reavalia o paciente após o edema da cirurgia para mostrar o que ele lipou, tá? Porque isso é algo que também não tem outra tecnologia que permite o plástico comprovar o resultado dele, a não ser visualmente, né? Então ele sentia muito falta disso, e ele é um cara, ele é cliente nosso, ele tá aí, ó, se vocês quiserem, chama ele no direct ali, Luciano Prudente, é parceirão nosso, amigão meu. Ele é cliente nosso, acabamos ficando amigo por questão do Bodymetrics. E enfim, gente, falta 1 minuto para cair a live. Se vocês acham que eu volto para fechar mais um pouquinho do bate-papo, querem que eu continue, tem algumas perguntas a mais, estão satisfeitos? Falta 1 minuto e 30. Tinha mais algumas perguntinhas aqui que eu posso responder de repente num outro momento. O que vocês acham? Estamos com 36 pessoas aqui acompanhando. Querem seguir? Faz joinha aí, que tem 1 minuto para cair. Vou esperar vocês responderem, senão eu vou me despedindo aqui de vocês, tá bom? Se bastante gente falar que é para eu voltar, eu volto. Senão eu vou me despedir. E agradecer já, lógico, a presença de todos vocês aqui. Foi um prazer enorme poder falar do nosso produto. E ó, o Projeto Eu aí também, abração para todo mundo aí, parceiros nossos. O pessoal quer que continua, né? Então tá bom. Faz pergunta aí, vai cair, eu volto. Então vou continuar aqui falando. Perguntaram também se precisa de internet para rodar o nosso software. Não precisa de internet, tá? Na verdade ele precisa de internet num único momento. No momento, a live vai ficar gravada, vai ficar gravada assim, viu? Mal Aquino, vai ficar gravada. Vou derrubar essa, ponho para salvar e já entro de novo, tá bom?
Vamos fazer isso aqui já, vamos fazer. Vou encerrar aqui e já volto, só um minuto, antes que caia. Aí, vamos esperar o pessoal voltar aí pra gente finalizar. Vamos esperar o pessoal voltar pra gente finalizar a nossa live. Legal. O pessoal tá voltando aí. Elaine retornando. Lili Ribeiro. Tamires. Vamos lá, vamos esperar o pessoal retornar um pouquinho mais e nós vamos finalizar aqui nossa live. Então, deixa eu reorganizando aqui as perguntas que faltam pra gente. Ah, legal, tem uma aqui que eu não respondi ainda. O pessoal já tá voltando. Instituto, Curai, Isis, já tô reorganizando aqui. Então vamos lá, gente, só para finalizar, quem voltou para a gente finalizar as últimas dúvidas, tem uma dúvida que perguntaram se é possível a gente cobrar, vamos esperar um pouquinho mais, vou esperar mais 5 minutos, 3 segundinhos para o pessoal voltar aqui, ainda tem bastante gente voltando. Se vocês tiverem alguma pergunta que eu não falei, já coloca aí pra gente, porque é legal esse momento que nós estamos tendo aqui para conversar, e eu poder esclarecer as dúvidas de vocês. Então, perguntaram também se é possível cobrar pelo plano de saúde. Então, assim, gente, isso é possível, tá? Existem vários profissionais que já estão conseguindo reembolso de plano, mas isso é uma característica muito regional e de cada plano. Então precisa investigar mesmo, aí é um trabalho que vocês profissionais têm que fazer, de investigar isso junto às operadoras e a região de vocês, tá? Então é algo que é interessante para vocês, porque é algo que gera receita, né? Então assim, a resposta é, voltando a dizer, se é possível solicitar reembolso de plano, é possível. Eu conheço vários profissionais que fazem esse trabalho junto algumas operadoras de plano de saúde. Como é feito isso? Volto a dizer, qual é o valor do reembolso? Isso vai depender muito do plano, da região, e aí depende muito dessa tratativa de cada lugar. Então não tem como eu afirmar para você quanto que paga, quanto que não paga. Eu sei que é possível sim, tá? Porque a gente tem vários profissionais que fazem reembolso por plano de saúde de Body Metrics. Não, Lili Ribeiro, não tem como detectar processo inflamatório muscular. É algo que, a não ser que o paciente tenha um edema muito grande por alguma intercorrência aí, uma lesão mais aguda, e isso pode ser que aconteça de dar um aumento daquela espessura muscular naquela região. Mas é arriscado dizer não é feito para isso. Não detecta processo inflamatório. Então aqui tem mais uma pergunta para eu fechando aqui. Perguntaram, acho que eu já expliquei, né, como funciona o nosso suporte técnico. O nosso suporte técnico é por tempo indeterminado, então nós oferecemos o treinamento. Após o treinamento você pode acessar o suporte quantas vezes você quiser. Eles vão responder vocês em tempo recorde. Isso é o maior diferencial que a gente tem. Então vocês têm esse suporte por tempo que for e é bem legal. Perguntaram se o Body Metrics dá manutenção. Não, o Body Metrics não é um equipamento que costuma apresentar problema, tá? Isso nós estamos ele tem 15 anos de mercado mundial, nós estamos há mais de 5 anos já no Brasil, fechando 5 anos de Brasil, e não é um equipamento que costuma dar problema. Ainda assim, nós oferecemos a garantia do equipamento de 1 ano e nós também somos assistência técnica aqui no Brasil. Então, qualquer problema que tiver com o equipamento, nós vamos atender, nós vamos dar assistência técnica. Então, não tem por que ficar preocupado. E tem uma questão interessante que as pessoas perguntam do Body Metrics, que é com relação à calibração. O Body Metrics ele se calibra automaticamente com o software.
Então não tem problema de calibração também, não exige calibração o equipamento, tá? Ele calibra automaticamente. E a Elaine? A Elaine está dizendo que é uma pena que só pode ser feito por quem adquiriu no Brasil. Sim, Elaine, esse é um caso que a gente defende isso, não tem como a gente mudar essa questão, porque na verdade a gente não é uma empresa, a gente não entrou no mercado para fazer essa questão de venda de treinamento. Na verdade, por que isso não muda? Porque a gente tem esse discurso no Brasil desde 2015, quando eu pisei no Brasil com o produto, que quem adquiriu o produto com a gente é um trabalho, é uma exclusividade de quem adquire com a gente no Brasil. Então, assim, seria muito chato da minha parte para as pessoas que compraram essa ideia da gente, que investiram com a gente desde 2015, que o treinamento é exclusivo para quem adquire aqui no Brasil. Então, é um time, a gente chama de time Bodymetrics Brasil, que são os profissionais certificados por nós e a nossa equipe aqui. É um grande time, a gente se ajuda todo o tempo, tem nosso suporte, e seria muito ruim da nossa parte se a gente agora, depois de tanto tempo, a gente começasse a quebrar o que a gente prometeu e que a gente acreditou e ainda continuamos acreditando, né? Então, infelizmente, nesse aspecto é uma pena mesmo. A gente tem uma outra questão importante que a gente oferece, além de suporte técnico, gente, já para ir encerrando nossa live, que é o suporte de marketing. Muitos não sabem, até clientes não sabem. Então eu vou deixar aqui o suporte de marketing. Nós temos no nosso site a área do cliente. Lá é uma área onde o cliente consegue acessar através do número de série do equipamento dele, um cadastro que é validado por nós. Lá dentro da área do cliente, ele tem acesso ao treinamento e ele tem acesso ao suporte de marketing. O que é o suporte de marketing? O suporte de marketing, nós da Bodymetrics oferecemos várias campanhas de marketing pensadas para vocês profissionais, para auxiliarem vocês na divulgação da metodologia. Então não é um marketing Bodymetrics querendo vender um equipamento para vocês profissionais. É um marketing pensado para vocês profissionais venderem avaliação de composição corporal para os seus pacientes e é para vocês utilizarem nas redes sociais. Hoje as campanhas elas vêm em formato de feed e stories. Então ela vem quadradinha e ela vem compridinha. Então você faz o download dessas artes, desse marketing, coloca a sua logomarca, sua marca facilmente e tem uma arte pronta, porque a gente sabe que a maioria dos profissionais, um nutricionista, um educador físico, muitas vezes ele não tem uma agência de marketing por trás para pensar isso para ele. E a gente entrega isso para auxiliar vocês na divulgação de forma mais profissional. Sim, Petronutri, né? Sim, se você comprar o equipamento agora, você vai ter assistência, suporte técnico, treinamento, todos os benefícios. Então, qualquer pessoa que adquire o equipamento com a gente, inclusive é uma questão interessante, porque a gente tem pessoas que já tinham comprado o equipamento fora e compraram no Brasil para ter todos os benefícios agora no Brasil, e aí pegou essa máquina, mora no interior, vem para cá, poxa, se quiser, onde você está, em que cidade você está? Vai falando aí pra gente. Comprou outra máquina para fazer o treinamento conosco, tá? Então isso é bem legal. Porque sabe entender o diferencial que é estar junto conosco, né? Então perguntaram aqui também uma pergunta mais técnica também, se eu quiser mudar de computador, se é possível fazer o backup dos dados. Sim, você consegue fazer o backup de todas as informações. Penápolis, nós estamos em Araraquara, tá? Tem duas formas de você fazer isso. Se quiser vir nos visitar sem problema, já sai com equipamentos em mãos. Muitas pessoas que moram perto da gente fazem isso. E se quiser também acessar o nosso atendimento, a gente atende o Brasil todo à distância. Na verdade, gente, para quem não sabe, a nossa empresa não é só responsável pelo Brasil. A gente está falando aqui em nome do Brasil hoje, mas a Bodymetrics Brasil é responsável por toda a operação na América do Sul. Então, nossa empresa, a Absolute Imports, ela importa e distribui o Bodymetrics com exclusividade para toda a América do Sul. Então nós cuidamos de 13 países com exclusividade. Então isso é legal, porque na verdade quem está aqui no Brasil
tá em contato com a empresa que comanda a operação toda na América do Sul, entendeu? Diferente de quem está adquirindo lá no Chile, na Argentina, nós damos todo o suporte também, mas existe um distanciamento maior, né? Aí a gente já está falando de exportação, tudo. No entanto, somos nós que cuidamos desse território todo, tá? Então, olha, eu não sei te dizer agora se em Penápolis tem alguém, mas dá pra gente levantar isso pra você também, tá bom? A gente tem lá no nosso site um buscador, entra lá no nosso site, ele tá provavelmente sempre 80% atualizado, eu diria, e ali, por que 80%? Porque isso demora para o pessoal ir atualizando, né? E eu não posso te falar uma coisa hoje que às vezes amanhã mudou. Então 80% atualizado dos profissionais que já são certificados pela Bodymetrics Brasil. Então lá você tem um mapinha e você vai conseguir encontrar os profissionais perto da sua região que já tem. Isso é para ajudar vocês realmente nisso. Mas eu acredito assim também, mesmo que você tenha alguém na sua cidade, ainda você vai ser um pioneiro, entendeu? É algo assim que os 2, 3 primeiros são pioneiros, eu sempre falo isso. Uma última pergunta aqui, gente, que eu acho legal, pra gente ir encerrando, se é possível personalizar o nosso relatório. Sim, é possível personalizar o relatório da Bodymetrics colocando a logomarca, então acho isso bem legal. Então, até o software nosso, na tela de abertura, vocês conseguem colocar a logomarca de vocês. Então, para quem não quer a logomarca da Bodymetrics, vai ter a logomarca no próprio software e no próprio relatório. Então, na hora de imprimir, você tem a logomarca da sua clínica, que é bem legal também. Gente, eu acho que eu respondi acho que quase tudo que era possível dentro de 1h15. E se alguém tiver mais uma pergunta, para Mac também é possível colocar a logomarca e personalizar relatório. Tem que falar com o pessoal lá do nosso suporte, eles vão saber orientar melhor. Pode repetir a área que tem sido escaneada em casos de bruxismo? Não entendi muito bem a pergunta. Nós estamos falando da questão de escaneamento de masseter? Tá. Se eu posso repetir, né? Então, eu mencionei a questão que a gente já vendeu o Bodymetrics pela aplicabilidade dele até para odontologia, para fazer pesquisa. E no caso esse dentista ele queria ver a espessura de masseter, e aí ele mandou pra gente o artigo científico que referenciava com as imagens e referências que ele precisava, e nós fizemos testes para ele no nosso laboratório aqui, na nossa empresa, e mandamos as imagens para ele. E ele falou, exatamente isso que eu preciso, porque também a gente não iria vender uma ideia para ele sem saber se era o que ele precisava, né? A gente não tinha vendido para nenhuma área de odontologia, mas é especificamente para ver musculatura da região do masseter. E eles estão seguindo com um trabalho de pesquisa utilizando o Bodymetrics para ver a espessura dessa musculatura. Certo? Pessoal, quero agradecer a todos aí a presença na live, espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Se vocês acharem que tiverem outras perguntas, pode mandar no direct pra gente, que eu vou respondendo. Se mais pra frente a gente pode marcar um outro bate-papo como esse, que eu achei que é bem produtivo. E é isso aí, quero despedir de vocês, agradecer a presença e participação de todos. Segundo round já aqui da live, para quem está chegando agora, nós estamos despedindo, mas nós já estamos nos 15 minutos do segundo round. Então eu quero deixar um abração para todos, obrigado vocês, tamo junto. E o Petro Nutri, chama a gente amanhã aqui que a gente vai fechar esse negócio urgente aí para te ajudar, tá bom? Legal, Carol, obrigado. Aline, Isa, muito obrigado aí pela presença de vocês. Um grande abraço para vocês, boa noite. Beijão, valeu!